Paz do Senhor a todos, é com muita alegria que a gente estreia hoje o podcast da Umadu. Para quem aí já acompanhava a TV Umadu, a gente teve muitos pedidos que a TV Umadu voltasse e agora a gente está reestreando, né, de uma maneira mais moderna, repaginada, e a gente conta com vocês para poder se inscrever no canal, curtir, interagir e compartilhar, porque a gente vai vir hoje com uma entrevista muito especial e, claro, teremos outras também, mas precisamos de vocês, tá bom? Então, para começar o podcast, eu quero introduzir todo mundo que tá aqui participando e depois falar do nosso entrevistado. Além de mim, né, tá também o Gabriel Borges aqui comigo, que é meu marido, e o nosso diácono, Jonathan Mazete, carinhosamente conhecido, né, por Dom, e o primeiro coordenador de jovens da Umadu, que também vai participar perguntando. E o entrevistado de hoje, que é uma entrevista muito especial, o pastor Thiago Bandeira, que é o preletor desse 33º Congresso da Umadu. Já esteve com a gente também mais duas festas, Sim, Dom? uma presencial no ano passado, 32º, né, e teve online conosco também no tempo de pandemia. Verdade. Foi, assim, recorde de audiência, né? Exatamente. Então, gente, vou falar só um pouquinho da história do pastor Thiago Bandeira, antes de cumprimentar e dar a palavra pra ele. Ele pode falar a idade, pastor? Pode. Se não estiver errado, eu fiz uma pesquisa. Mas tá jovem ainda, se não estiver errado, eu acho que tem 39 anos? 38. 38, aí eu já adiantei um ano, né? Mas ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, dele da cidade de Anápolis, e Ministério Assembleia, né? De cidade de Anápolis. É bacharel em Direito, sim, Teologia, sim, e Gestão e Segurança Pública, sim, e Militar, gente. Segura olha essa, que isso, hein? Sargento da PM. Sargento? Sargento da PM Goiás. Tem muita coisa boa pra falar aqui hoje, hein? Até pesada, a cadeira tá custando segurar, viu? Muita coisa, gente. Não, e segura, olha só, segura essa. Ele já pregou não só no Brasil, em vários estados, mas também fora. Né? Já pregou na Europa algumas vezes. Então, aí a gente quer saber da história do pastor, né? Que o pastor compartilhe várias coisas com a gente. E para começar, eu queria só que o senhor cumprimentasse também os Muito bem-vindo, né, pastor? Muito bem-vindo. É uma honra para nós, pastor. A estreia do nosso primeiro podcast aqui. É um prazer para nós, para o Umadu. Gente, privilégio estar aqui com vocês. A mesa, né? Na mesa as coisas acontecem, né? Na mesa a gente compartilha o coração. E melhor que estar no meio da multidão é estar em comunhão. E aqui nós temos essa oportunidade de estar em comunhão. Quero dizer para os jovens da Umadu que eu tenho sido impactado durante esses dias aqui desse congresso pela vida de vocês. A forma como vocês têm adorado a Deus, manifestado o amor de vocês por Jesus, tem impactado muito a minha alma. E o Senhor tem comunicado muitas coisas comigo aqui nesse congresso. De novas diretrizes, novas metas que eu quero estabelecer para a nossa juventude ali na cidade de Anápolis, nas igrejas que pastorei. Então, eu estou muito feliz, muito alegre, e estamos aqui para abrir o coração e, se puder, em algum momento, ser bênção para a vida de cada um de vocês aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, pastor. E eu quero fazer menção também, claro, o pastor é casado, né? Tem 3 filhos, até falou. Casado com a Aline, minha esposa, temos 11 anos de casados, tenho 3 filhos, a Heloísa de 9, o Marco Túlio de 6, e a Ana Beatriz, que eu disse ontem, quase 4 anos e mama no peito até hoje. Essa vai ficar forte, hein? Uma bênção. Minha família que eu amo tanto, meu primeiro rebanho, né? A minha família. Bênção. Amém, pastor. Para começar nessa entrevista, eu queria que o senhor falasse, eu tô apanhando com esse microfone, gente, repara não, estreando, mas eu queria que o senhor falasse como que foi seu encontro com Deus. Eu vi o senhor falando que parece que o senhor era jovem, não foi? Sim. Eu tinha vários amigos, né? Eu tinha 16 anos, minha mãe pagou para eu ir no congresso da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual ela fazia parte, eu ia lá de vez em quando. E fui lá por outros interesses. Fui lá para arrumar uma namorada. Né? É quase... Ninguém tem esse interesse, ninguém, né? Só o senhor aqui que... E a igreja presbiteriana é uma igreja reformada, tradicional. Mas tinha uma congregação lá, de Goiânia, que estava nesse congresso, que eles estavam passando por um avivamento pentecostal. E essa única igreja conseguiu tacar fogo no congresso. Olha só. E eu estava lá. Tinha muitos complexos de inferioridade, tinha uma relação um pouco estremecida com meu pai, a vida não era tão fácil e não era de muitos amigos, era muito egocêntrico, mas ao mesmo tempo, meu egocentrismo era como se fosse uma defesa
para que as pessoas não atingissem, não me atingissem. E eu estive lá e estava projetando lá conhecer uma menina e, enfim, começou o congresso e o pastor falou: a você que quer vir aqui à frente e receber o poder do Espírito Santo. Aquilo para mim era muito novo, porque o arredio onde eu fui criado era um tradicional. Então esse negócio de batismo do Espírito Santo, línguas estranhas, para mim era loucura. E eu fui lá à frente e falei dentro de mim: eu não caio. Eu não caio. Não, ninguém me empurra. Enfim, esse pastor orou e eu caí de joelhos, chorando. E eu fiquei ali naquela posição ali por mais de 7 horas. Nossa. O congresso acabou e eu continuei ali. E Deus foi trabalhando na minha alma. Curvado. Curvado mesmo. Impactado. E quando eu levantei, um Tiago foi deixado para trás e outro Tiago foi construído. A minha forma de pensar e de viver, ela foi totalmente remodelada pelo Espírito Santo. E isso há 22 anos atrás, foi no ano 2000. E nós estamos aqui firmes com o Senhor. Foi fantástico. Deus falou comigo sobre o meu chamado já naquele lugar. E não fui criado num ambiente de pastores, de igreja evangélica, enfim. Mas Deus fez essa grande obra pela sua maravilhosa graça. Interessante, né, pastor? É uma mudança radical, vamos dizer assim, né? Radical. De dentro para fora, já com o chamado, já com um caminho a ser seguido, né? O senhor falou que ali o senhor já sentiu o chamado aí de ser pregador da palavra. Radical com alterações significativas imediatas, porque interessante isso. Eu comecei a proclamar o evangelho e eu percebi que Deus havia me dado esse dom. Eu não fiz escola de oratória, não aprendi a pregar no seminário. Deus me deu habilidade com as palavras, herdei da minha mãe, que é professora, é universitária, inclusive, e eu comecei a falar do amor de Deus, mesmo ainda pouco conhecedor das Escrituras, mas com o coração inflamado. Então, as mudanças foram significativas. Eu era um jovem com muita dificuldade na escola. Eu costumo dizer que Deus mexeu dentro da minha cabeça, porque eu me tornei um aluno referência, mesmo no aprendizado e na vida. As coisas foram sendo transformadas. E na escola eu comecei a ser referência. Meu apelido na escola era Tiago Aleluia. Tiago Aleluia. Tiago Aleluia, porque eu chegava e as pessoas já viam ali que tinha alguém que falava de Deus o tempo inteiro. Não foi uma ou duas vezes que eu fazendo prova, eu comecei a chorar e sentir a presença de Deus na minha vida. Chamado várias vezes na sala de aula, tudo isso por graça, para orar por outros alunos. Olha só. Então o evangelho foi muito impactante na minha vida. Me abdiquei de namoradas. Fiquei muito tempo sem dar um beijo numa menina por causa do evangelho. E valeu muito a pena. E hoje eu estou aqui, né? Para a glória de Deus. Que bom, pastor. É interessante o senhor falar desse assunto, porque hoje a mocidade, ela se preocupa às vezes muito com isso, né? De achar que tem que definir um relacionamento muito prévio. Não. E nem sempre isso. O senhor, vamos falar, fez um investimento no reino de Deus e hoje o resultado foi a família no final de tudo, né? Quanto a isso. O jovem tem que gastar o seu tempo com Jesus, com o seu pai, com a sua mãe e viver a sua vida jovial. Porque o jovem tem liberdade de ir para uma vigília e virar à noite. O casado, ele cuida das coisas de casa, da família, da esposa. É bíblico, né? Tem um versículo. É bíblico, né? E o jovem se dedica a Deus. Então, você que é jovem, não se precipite. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, é que muitas vezes nós usamos os mesmos critérios do mundo para escolher alguém. Fulano é bonito, fulano é bonita. Gente, quero dizer para você, jovem, aqui, ó. É melhor namorar, noivar e casar com a feinha cheia da unção do que namorar, noivar e casar aí, com a bonitinha cheia do cão. Fica a dica aí, jovem. Já anota aí, ó. Às vezes é bonitinho, mas é cheio do demônio. Às vezes não é tão bonito, mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cheio de unção com o tempo também. Ele vai fazendo investimento devagarzinho, vai levando o cabeleireiro ali, vai dando um tapa. Muda vai chegando, vai, pastor? Muda tudo. Agora a unção não é brincadeira, né? A vida com Deus ali é algo que... A paixão e o amor não se mantém por beleza, não. É pelo caráter. É verdade. É pelo compromisso, é pela postura, admiração mesmo. E é isso aí. É show. Pastor, eu tive a oportunidade de estar com o senhor em alguns momentos mais íntimos, né? Sim. E o senhor estava falando sobre o chamado e como algumas coisas que Deus fez, né? Qual o testemunho que o senhor me contou sobre as
Deus revelando a promessa que tinha na vida do senhor. Fala um pouco aí para o Madu, né, sobre as questões dos milagres que Deus fez na vida do senhor, que o senhor foi vendo que é uma questão do chamado mesmo. Uma coisa eu aprendi na vida, eu ouvi uma vez o pastor Marco Feliciano falando, quando ele era muito jovem, quando ele começou a pregar, ele falou uma frase que mexeu muito no meu coração. Ele disse assim: quando Deus coloca a mão na vida de um homem, podem vir todas as outras mãos do mundo contra ele e ninguém consegue pará-lo. Eu não sou filho de pastor, sou o primeiro pastor da minha família. Eu não fui criado para ser pregador. Na verdade, a minha dedicação sempre foi ao direito. E o meu projeto de vida era ser um delegado de Polícia Federal. Fui um aluno dedicado. Até ano passado eu lecionava em um cursinho preparatório para áreas policiais, dando aula de direito penal e direito penal militar. Mas o evangelho, o chamado, ele é sempre mais forte. Então eu digo que o chamado de Deus na minha vida foi um chamado de milagre. Eu não tenho uma genealogia favorável para ser um ministro do evangelho. Deus escolheu, usou seus profetas, falou comigo e eu fui crendo que o Senhor falava: eu vou te colocar no meio de multidões para pregar o meu evangelho, vou te levar para muitos lugares desse Brasil e desse mundo. E isso era loucura. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia nem que era ser itinerante. Eu não tinha círculo de convivência no ambiente assembleiano. E eu via o pessoal que estava prosseguindo o ministério, eram pessoas que já tinham uma certa ligação com alguém da sua família, que tinha chamado. Tinha um histórico. Tinha um histórico. E Deus usa também quem tem histórico. Sim. A gente tem que pensar isso. Deus usa filho de pastor e levanta filhos de pastores. Mas Deus levanta gente também que não tinha nada para dar certo no ministério. E eu faço parte desse grupo aí. Então, Deus usou pessoas e tem uma revelação, né, um impacto que eu tive muito grande. Eu comentei com o Jonathan agorinha. Eu quase morri num acidente de moto com 4 anos de idade. Eu fui atropelado. Nossa. E rasgou toda a minha cabeça, dá pra ver dentro da minha cabeça. E com 12 anos eu tive uma meningite também. Nessas duas circunstâncias eu quase morri. E aí um dia eu fui com meu pai numa igreja. Meu pai não é crente, mas ele queria ir, estava curioso por algumas igrejas. E um pastor, Deus usou ele veio cantando em línguas na minha direção. Esse pastor chegou em mim, colocou a mão na cabeça e disse: filho, da cova eu te tirei 2 vezes. Na hora que ele falou isso, eu derramei: meu pai, mas não te tirei da cova por amor ao seu pai e sua mãe. Olha só. Eu tirei você da cova para pregar a minha palavra. E quando você nasceu e saiu do ventre da sua mãe, eu abri a sua cabeça e coloquei a minha palavra dentro dela e fechei. Então foi algo muito forte, muito impactante. E é nessa dimensão que nós temos caminhado. Eu nunca imaginei estar pregando em grandes eventos, humanamente falando. Estar aqui na Madu, por exemplo, era algo inconcebível há muitos anos atrás. Mas Deus foi proporcionando. E Ele cumpriu todas as promessas. Porém, algo tem que ficar no coração de um jovem chamado. Deus tem promessas? Sim. Deus tem um propósito? Sim. Mas você só viverá o propósito se você obedecer princípios. E para obedecer princípios, você tem que ter vida de oração, vida de jejum. Eu fui para um seminário, sabia que Deus tinha me chamado, mas eu não confiei na minha estrutura. Eu quis depender de Deus. E essa foi a melhor escolha que eu fiz. Amém. Muito bom. Pastor, o senhor passou a congregar na Assembleia depois? O senhor falou que converteu na Presbiteriana. Converti na Presbiteriana, mas não congreguei na Presbiteriana. Converti no Congresso. Como eu tinha tido uma experiência pentecostal, a Presbiteriana não me cabia, né? Eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, numa igrejinha bem pequenininha, que só tinha o pastor, a pastora lá e o filho. E fiquei 4 anos lá. Quando eu comecei a pregar, muita gente falava: rapaz, você é assembleiano. Você é assembleiano. A tochinha. A tocha. Em 2004 eu fui para a Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, da qual faço parte até hoje. Então, desde 2004, eu sou assembleiano. Assembleiano em raiz, né? Raiz, é. E como foi que o senhor se tornou pastor, assim, quando? O senhor começou como diácono, foi direto já evangelista? Não. Eu fui auxiliar, fui diácono, não fui presbítero, fui evangelista. Direto. Porque eu já pregava muito fora e eles viam esse chamado do pregador, né? E no ano de 2012, com 27 anos,
eu fui separado a pastor. Nossa, jovem, né? Com 27 anos, eu fui um dos pastores mais novos da história do ministério. Olha só. Então, Deus chamou e a gente começou ali a nossa trajetória pastoral ainda como pastor auxiliar em uma congregação, mas com uma vida de agendas. E eu começo a pastorear na pandemia. Então, vai fazer 2 anos que eu pastorei. Olha só. Uma igreja local. E aí, com 1 ano de pastoreio local, meu pastor presidente, pastor José Clarimundo César, me apresentou e me ofereceu a igreja matriz. E ele falou, você vai ficar com as duas. Então, tem quase 2 anos que eu estou pastoreando 2 igrejas simultaneamente. Não é fácil, né, pastor? Quase 18 anos de ministério, né? Sim, ministério mesmo, porque eu fui ordenado auxiliar e o diaconato já na igreja quadrangular. Então, são 22 anos de fé, 21 anos de obreiro. 21 anos de obreiro. Muito chão e muita luta, né, pastor? Muito chão, muito banheiro. Fala rapidinho assim, o pessoal fala, mas nossa, foi ontem. Tranquilo. Muito banheiro lavado, muita cadeira carregada nas costas. pastor. Muita organização da mesa da ceia, muito tempo na intercessão e só nos bastidores. Chegando cedo e indo embora tarde, né, pastor? Conta o background aí. Tirando dedo da igreja, colocando água pro pastor. Muito tempo fazendo isso, muito tempo indo em hospitais evangelizar. Muito tempo evangelizando na rua, na feira. Muitas vezes expulsando demônio. Quando era muito jovem, expulsava muito nessa área de libertação. Então as pessoas procuravam e a gente trabalhava assim. Então foi muito tempo fazendo isso mesmo. Na verdade, o ministério decola mesmo, desses 22 anos, que ele começa a decolar mesmo, na pregação, há uns 8 anos, né? Então foram aí quase 14 anos de anonimato mesmo. Ali dando glória a Deus e aleluia e esperando a hora chegar. Não é um simples chamado, né, pastor? Tem todo um aprendizado, um trabalho por trás ali, uma luta mesmo, né? Uma dedicação muito forte, né? Quem tem pressa, irmão, esquece o evangelho. Deus não trabalha com a nossa velocidade. Rápido é internet 5G, né? Micro-ondas para fazer comida. No reino de Deus não é assim, há tempo para tudo. As coisas acontecem de maneira paulatina e Deus vai preparando a nossa estrutura para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então, foi vagarosamente, nem vagarosamente, no tempo certo, na hora certa, as coisas foram acontecendo. E é bom falar sobre isso, né? Sobre o chamado. Acho que a primeira mensagem que o pastor pregou, acho que foi online. Vamos lembrar o ano que foi. Acho que foi dentro 2020. Da pandemia, deve ser 2020. O pastor pregou sobre o chamado, né? Foi a mensagem sobre isso. E ele está falando aqui algumas coisas, jovens, que é muito importante a gente pensar. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas eles não querem servir a igreja. Né? E hoje a gente precisa tanto de pessoas servindo a igreja, né, pastor? O senhor falou lavar banheiro, levar água no púlpito, organizar a ceia. Isso é muito também de adorar a Deus. Eu falei para os meninos da multimídia que você passar um slide, você fazer um podcast, tá ali regulando o som, também é a servir e adorar a Deus, né? E as pessoas precisam envolver isso, a igreja precisa muito. Nós estamos passando um momento muito de transição de uma geração para outra, a qual a nossa geração não aprendeu a servir. E o senhor falou isso comigo também, né? Eu estava conversando sobre isso, a questão do chamado. Qual que é a mensagem, uma palavra que o senhor deixa para esses jovens agora, dessa geração que está chegando, a questão de servir a igreja? Servir a igreja local. Isso eu sempre fiz na minha história. Eu nunca saí para pregar sem que o meu pastor me abençoasse. Eu sempre servi muito, mesmo sendo um pregador, já pregando em muitos lugares do Brasil, eu dirigi um culto de quinta-feira na nossa igreja, lá na Vila Góes. Chama Noite da Vitória. Eu organizava o culto, eu liderava aquele culto, sempre tive um vínculo muito forte com a igreja local. Eu praticamente não saía em culto de ceia, só quando o pastor autorizava. Mas eu sempre fui igrejeiro, de congregar, de participar, e eu acho que nós não podemos perder isso de vista. Às vezes, pessoal, esse pregador viaja todo final de semana. Esse pregador não para em casa. E aí? Tem alguma coisa errada com esse pregador? Como é que ele cuida da esposa, dos filhos? Como é que ele congrega? Ele ouve alguém? Ele é disciplinado? Sim. Tem alguém que assiste ele? Então, muita gente quer os holofotes. Ele quer estar de terno e gravata, com o microfone na mão, na foto do cartaz da Umadu, e nos dias melhores. Não. Existe um anterior. Eu preguei muitas vezes e prego ainda para 10, 15, 20 pessoas. E a mesma intensidade que eu prego num congresso aqui como esse é com
Eu prego numa igreja onde eu estou pastoreando, lá na igreja do Santo André, terça-feira, às vezes dá 30 pessoas. Eu prego como se fosse congresso. A minha esposa fala assim, amor, diminui. Tem 30 pessoas aqui. Não. Intensidade. Porque eu não estou fazendo para as pessoas. Estou fazendo para Deus. E a excelência é algo que a gente tem que caminhar na vida. E quando a gente fala de chamado, né? O problema de muitos é que muitos são voluntários para trabalhar na obra. Voluntário faz por ocasião, chamado faz por convicção. Chamado não faz quando dá certo, ele faz porque ele tem que fazer. Deus não convida ninguém, Deus chama. Quem é convidado, irmão, pode ir embora. Ah, eu estou aqui porque eu quero isso. Não, quando quem é vem... bom, o convidado fica. Se não for bom, ele vai embora. Chamado não. Se for bom, ele fica. Se não tiver tão bom, ele continua também. Ele come a carne gorda, mas também rói o osso. É isso aí. Né? Então nós temos que ter isso. Vínculo com a igreja, trabalhar, atentar. Ah, eu vou participar do evangelismo, estou junto. Vou ali no hospital, estou junto. Ajudar a multimídia. Ajudar a multimídia, estou junto. Né? Levar uma água ali para os pastores, estou junto. Deus vai te honrar. É no tempo certo, na hora certa que as coisas acontecem. Verdade. Pastor, o senhor falou que parece que Deus usou algumas pessoas para falar para o senhor que seria ser um pregador? É isso mesmo? Usou muito. Errado. Eu frequentei muito, na minha juventude, círculo de oração. Aí segura, hein, pastor? Aí. Eu ia mais Olha o diferencial. Vai anotando aí, moçada. Aí. Vai orando. Eu ia muito num círculo de oração que tinha lá na da igreja Deus é Amor. Nossa. Deus é Amor é um povo que ora muito. É. Povo de Deus que ora demais. E eu ia para esse círculo de oração. Participava muito de vigília em monte. Eu era do monte mesmo, né? Participava de tudo isso. E Deus usava os seus profetas. Pessoas que nem me conheciam. Eu vou te levar. Eu vou te usar. E eu criei. Criei piamente. Deus falava comigo na palavra. Deus falava no meu coração. E confirmava através desses vasos de Deus. E eu tive essa experiência. A gente tem que dar crédito à profecia, né? Aí se não cumprir, pastor, se não cumprir, não foi Deus. Verdade. Foi às vezes o ímpeto humano. Sim. Então, Deus, ele vela pela sua palavra. Então, ele fala conosco e usa os seus profetas. E eu frequentei muito, mas muito círculo de oração. Foi N, tarde da bênção, eu ia de quilo. Já viu de tudo, né, pastor? De tudo, de tudo. Então, eu ia muito e pregava em tarde da bênção. Pregava ali, Deus usava. Tinha ali, às vezes, 5 pessoas na tarde da bênção, Deus usava profeta, vou te colocar no meio das multidões. Eu olhava aqui e falei, meu Deus do céu, como? Então, hoje eu vejo que Deus ele vai nos preparando lá nas malhadas, né? Para sentar depois num trono que ele quer colocar a gente. Mas o senhor ficou surpreso, então, ou não? Porque quando te chamaram, né, para o evangelismo, seu pastor, te consagrou? Para consagrar? É. Não, ele me falou 5 anos antes, ele falou assim, Deus falou um negócio comigo, meu filho. Falei, o que foi? Você vai ser pastor? Tá vendo? Eu O senhor já pensou, domingo que vem eu já tô de terno aqui na igreja. Aí eu pensei, mas não, já ia de terno e gravata. Já não tinha jeito. Não tinha jeito, não. Passou 5 anos. E aí ele me levou ao pastoreio. Perceba que a coisa não aconteceu assim. Sim. Tinha uma promessa, eu criei nela, trabalhei nela, Deus fui para o seminário, estudei, te preparou. me preparei para esse grande dia. Foi fantástico. Eu lembro quando a primeira vez que eu fiz contato com o senhor tomava conta do trabalho de intercessão. Também, além de liderar a quinta-feira, eu era líder do Ministério de Intercessão da nossa igreja local, lá, Vila Góis. Eu tinha 27 mulheres trabalhando comigo lá. Olha essa bênção. E eu era responsável por essa parte de intercessão da igreja. Então, além de ser líder da Noite da Vitória, eu era líder da intercessão na nossa igreja local. Intercessão é um ministério velado, né? Não um ministério de holofortes. E eu gostava muito disso, de participar da intercessão. Então, e quem entra na intercessão sabe o tamanho da batalha espiritual. Então, tudo isso foi a capacitação de Deus. Com certeza. Os processos de Deus, O senhor né? até pegando um gancho quanto a isso também. O senhor é militar, né? Sou. É da Polícia Militar? Polícia Militar do Estado de Goiás. Estado de Goiás. E é interessante, a gente não consegue... Eu acredito que o cristão ele não se separa. Ele não é crente na igreja e no trabalho ele deixa de ser crente e vira um policial militar. Eu acredito que é o contrário. Na verdade, é um cristão dentro da Polícia Militar. E o senhor falando aí muito dessa questão da oração e de entender um pouco das batalhas espirituais, eu acredito e gostaria de saber do senhor alguma experiência quanto a isso também. De ter a percepção do Espírito Santo ali enquanto estava trabalhando para a sociedade, por exemplo. Não, primeira coisa que a gente precisa entender, por exemplo, não existe 2 Tiago. Tem o Tiago pastor e o Tiago polícia, não, só tem um.
E trabalho na Polícia Militar não é um trabalho secular, é ministério. Não existe trabalho sacro, santo, e o trabalho secular. Eu sempre fui o mesmo Tiago, pastor, pregador, policial. Sempre. Sempre. Nunca negociei a minha fé. Em qualquer ambiente. Sei exercer a lei, cumprir a lei, nos limites da lei, para a glória de Deus. Existe só um Tiago. Nós estamos vivendo uma sociedade desintegrada. E o que se procura hoje são pessoas íntegras, inteiras, sinceras. Então a gente tem que ser assim em todo tempo, em qualquer lugar. Então eu estou na PM, trabalhando, mantendo a ordem pública, trazendo prevenção, segurança às pessoas, por um chamado. Para cumprir no chamado. Então eu exerço o meu ministério dentro da PM também. Quando eu oro com meus amigos, quando eu prego a palavra, quando eu tenho a oportunidade, numa ação policial, mostrar o evangelho. E olha só, ser policial e ser pastor não é ser um policial frouxo, não. É ser um pastor policial firme, que não se exceda e não recue. Porque se eu deixar de ter coragem como policial, eu estou pecando. Sim, tá fazendo um mau serviço aí. Mau serviço. Então eu tenho que cumprir o meu papel com coragem, com altivez e aquela máxima, né, do texto bíblico. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então eu sou policial para a glória de Deus, marido para a glória de Deus, esposo para a glória de Deus, pai para a glória de Deus, pastor para a glória de Deus, amigo de vocês aqui para a glória de Deus. Então é tudo para a glória de Deus. Então, não tem. É difícil ser pastor e ser polícia? Eu falei, não é difícil ser pastor e ser polícia, porque não existe pastor e polícia, existe só um. Só existe um. E esse um ou você é de Deus, ou você não é, irmão. Às vezes você não é um policial, às vezes você trabalha num lugar que você nem tem muita dificuldade de ser crente, mas você é um péssimo cristão. Você não dá testemunho. Você não é luz para a vida de ninguém. Porque aqui é ministério, né? Hoje até eu penso falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Ministério é igual vela, né? Como é que é isso aí, pastor? Apaga a luz aqui do estúdio e a gente liga uma vela. A vela tá grande. Aí ela vai gerando luz no ambiente, mas ela vai fazendo o quê? Consumindo. Derretendo. Então o que é ministério? Ministério é igual a vela. A gente está derretendo todo dia para gerar luz na vida das pessoas. Então é isso. Eu estou aqui na Umadu, derretendo em suor, com problema gástrico que eu estou enfrentando, que às vezes dói em cima do púlpito. Derretendo para quê? Para gerar luz na vida de outros. Ah, não, você tem que parar. Não tem que parar. Eu tenho que continuar cumprindo o meu papel. Porque no dia que essa vela estiver pequenininha e ficar só uma chama, o Senhor sopra e leva ela. Então o ministério é isso. Então eu sou Tiago Bandeira, crente, servo de Cristo, imitador de Cristo. E por um acaso eu sou policial, por um acaso eu sou pastor, por um acaso eu sou marido e pronto, acabou. E é isso. Pastor, tem algum testemunho que o senhor poderia contar na vida da Polícia Militar que, como cristão, que o senhor já... Tem gente, que foi demais. Eu estava... Aleluia, glória a Deus. Eventualmente, a Polícia Militar, ela apoia o SAMU, ou o Corpo de Bombeiro, sim, na condução de pessoas com transtorno psiquiátrico, para levar para o sanatório. Às vezes a PM vai lá para dar uma segurança para os enfermeiros. E eu fui numa ocorrência, dar um apoio lá. Muitas vezes, na grande maioria, você chega e você vê que é um problema psiquiátrico mesmo. A pessoa tem e ela precisa de remédio. Saúde mesmo. Remédio mesmo, tá. Mas nesse dia eu cheguei lá, a pessoa estava urrando. Aqueles urrados. Aí eu olhei assim, eu estava de jejum nesse dia. E o Espírito Santo falou dentro de mim assim: Satanás está aqui. E eu percebi que tinha uma ação diabólica. E ela era um homem, não era um homem, estava assim, forte. E aí o pessoal do SAMU, e aí, eu falei, peraí. E eu repreendi, falei assim: Satanás,
Em nome de Jesus, fica quieto agora. Rapaz, ele ficou quieto. Eu falei assim, coloca a mão para trás. Colocou, falei, sobe na ambulância. Subiu, deita na ambulância, deitou. O povo do SAMU ficava assim. Sabe que esse homem é macumbeiro, gente? E tava só o senhor de policial. Eu e um parceiro. Certo. Que inclusive é o baterista da nossa igreja. Aí foi de... E aí, quietou na hora. Então o que aconteceu ali? Cristo chegou. A glória dele veio. Por que chegou? Porque chegou um cristão. O que é um cristão? Pequeno Cristo. Uhum. E quem estava lá comigo? Os anjos do Senhor. É verdade. Então, foi uma ministração. Aquela pessoa não precisou ser algemada nem machucada. Foi conduzida para o hospital psiquiátrico para depois de tomar os seus remédios controlados, mas havia um demônio ali. Então, uma experiência interessante. E aquela máxima, né? Não existe o Tiago, polícia, Tiago, tem que ser o mesmo. Tem não é desmembrado, né? Porque se desmembrar, o Satanás pula em você e aí te arrebenta todinho. Pastor, e é isso que é interessante. Apesar da gente ter o nosso papel dentro da igreja, servir a igreja e tudo, a gente gera um grande impacto na vida das pessoas dentro da igreja. Mas vamos imaginar se todo o povo de Deus mesmo tivesse esse empenho de glorificar a Deus, independente de onde esteja, de como faz. Eu fico imaginando o impacto que a gente não geraria na sociedade, na nossa cidade, onde a gente trabalha. É muito interessante isso, porque, sem dúvida, o pessoal que estava vendo essa ação, né, eu tenho certeza que eles se questionaram. Liga uma fagulha ali e fala, gente... A autoridade é essa, né? Onde vem, né? É o que Jesus fazia, né? É o nome dele, né? O nome de Jesus. Porque assim, na verdade, o que eu percebo? Por que muitos cristãos não conseguem ser relevantes nos ambientes onde eles estão? Por exemplo, as pessoas pegam a Bíblia aqui, a palavra de Deus, e elas abrem a Bíblia como um livro que regula comportamentos. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Decoram a lei. E aí começa a tropeçar e se frustram. Na verdade, a palavra de Deus, ela não existe para regular comportamentos. A palavra de Deus, ela existe para gerar entendimento. Quando eu entendo a palavra e me permito ser transformado por ela, ser um cristão autêntico é muito mais fácil. Mas quando eu fico tentando expressar minha fé por comportamentos aprendidos e não por uma mente transformada, eu tropeço. Então hoje nós temos pessoas pregar sobre santidade para jovem. Jovem, você tem que ser santo. Seu namoro tem que ser santo. Cuidado onde você põe a mão. Cuidado como é que você abraça. Cuidado. Isso é bom. Faz parte. Mas a santidade não é uma obra externa, é uma obra interna. Na verdade, nós não vamos para a igreja para sentir a presença. Porque igual o pastor Arasmin falou hoje, a presença de Deus está onde? Em todos os lugares. Está lá no boteco? Tá. Uhum. Tá lá no prostíbulo? Tá. Porque a presença dele é real em todos os lugares. Ele é onipresente. Então nós não vamos à igreja ou em qualquer ambiente para sentir a presença. Nós vamos para a igreja para revelar a presença que em nós está. Então nós vamos para expressar algo que já está dentro de nós. Porque eu sou casa de Deus. Eu sou morada do Espírito. Então eu não vou mais para sentir. Eu vou para expressar a presença que já está em mim. Uhum. E é isso que nós temos que entender. Aonde eu vou? Eu vou para revelar a presença que está em mim. As pessoas talvez não tenham sentido a presença, mas ela está lá. Mas elas vão ver de maneira clara quando um cristão chega e revela aquilo que está dentro dele. É o Espírito Santo dentro dele. E ele faz isso por quê? Porque ele teve o seu entendimento transformado. Uhum. Transformado. Então a Bíblia para nós não é para regular comportamentos. A palavra do Senhor é para gerar entendimento. Eu não oro para falar para Deus, porque as pessoas oram para falar para Deus. Eu oro para falar com. Entre falar para e para falar com, existe uma grande diferença. Uhum. Então eu estou falando com, porque Ele está comigo. Uhum. Então eu converso com Deus, tá aí passarinho, glória a Deus. Eu converso com Deus, não é para chamar Ele para uma conversa. Guarda isso. Eu não converso com Deus chamando Ele para uma conversa. Eu oro para conversar com Deus para entrar numa conversa que Ele já começou comigo desde o princípio. Uhum. Verdade. Então eu não venho aqui para trazer minhas demandas para Deus. Eu venho aqui para dizer, Deus, eu vou falar com o Senhor e quero saber o que o Senhor tem para hoje. Qual o próximo passo? Eu não estou orando mais para Deus fazer. Eu estou orando para que Deus me inclua naquilo que Ele já está fazendo. Amém. Isso faz toda a diferença. Faz. Faz mesmo. É o que o Romanos 12:2 fala, né?
E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que o Gabriel, na questão de se a gente conseguisse ser exemplo, né, de cristão no mundo, na questão do projeto, você pega um projeto, você vai, entrega no prazo que você combinou, o seu preço é justo. Né? Eu ali no consultório já tive muita experiência também nessas questões das pessoas, mas é diferenciado, né? E eu sempre orei, pastor, para Deus, sempre falar, eu quero que as pessoas vejam algo diferente em mim, mas quando elas perguntarem, eu vou falar assim, é Jesus na minha vida. É por causa desse propósito que a gente estabelece no nosso coração. É porque muito interessante. Qual que é o objetivo de Deus? Fazer a gente se tornar mais maduro. Então, presta atenção, isso aqui é muito sério. É proibido sentir? Não é proibido chorar, não é proibido sentir. Mas quem vive pelo que sente são crianças. Crianças vivem pelo que sentem. Maduros vivem pelo que compreendem. Porque a criança, se ela não sentir, ela chora. O maduro, não. Se ele sentir, ele está com Deus. Se ele não sentir, ele continua com Deus. Porque ele tem uma consciência de quem Deus é. O maduro é assim. O maduro não ora porque tem vontade de orar. O maduro ora porque ele precisa orar. A criança, e aí eu trabalho a criança numa perspectiva até de pessoas adultas. Por que você não está orando? Porque eu não estou sentindo vontade. Quem vive pelo que sente, não compreendeu nada. Porque tem dia que a gente não vai querer orar nem ler Bíblia. É verdade. Só que eu não vou orar porque eu tenho vontade. Eu vou orar porque eu preciso orar. E essa é a diferença entre o maduro e o imaturo. Sim. O grande desafio da Umadu é sair desse congresso, onde vocês estão sentindo muito a glória de Deus, é ter uma mente transformada de entender que amanhã não terá mais o congresso, mas vocês continuarão firmes, não pelo que vocês sentiram, mas pelo que vocês entenderam. Verdade. Então é compreensão. É isso que faz a diferença. Amém, isso é muito bom. Pastor, hoje pela manhã o senhor falou que teve pregando em outros países, né? Então o senhor citou a situação da Europa, e a gente vê Inglaterra, Estados Unidos também tendo essa mudança de comportamento, e a gente vai, nesse assunto nós estamos falando de mente, né? Eram países avivados, países que tinham a presença de Deus, e hoje está mudando, e nós brasileiros precisamos cuidar disso. Mas qual que é a experiência do senhor como pastor pregando nesses países? O que o senhor sentiu ou nessa questão do comportamento da igreja que atualmente está lá? Europa, lugar lindo de se conhecer. Conheci a Itália, conheci a França, conheci a Inglaterra, conheci a Irlanda e conheci... Esqueci o outro país. A Espanha. Inclusive eu fui lá no Camp Nou, lá do Barcelona. Ótimo. Eu fui também. Lindo. Linda a Europa. Linda, limpa, organizada. Mas um continente que esqueceu de Deus. Apostasia, né? Apostasia total. Eles relembram das histórias, mas não querem que elas voltem a acontecer. Eu preguei em igrejas de brasileiros. Uma igreja europeia que tem 50 crentes é uma igreja grande. Quando você olha para as igrejas que são europeias mesmo, a maioria estão mortas. Até as missas católicas, grandes catedrais, tem 10, 15 pessoas. As pessoas não querem mais a Deus. O marxismo cultural entrou muito dentro dessa realidade. Lá no século XVI, XVII, quando a pessoa sentia mal, ela estava com uma dor no estômago, ela falava assim para a outra, estou com uma dor. Aí o outro falava assim, você conversou com o seu padre ou com o seu pastor? Olha, tanto que era interessante, era Deus, era primeiro lugar. Hoje a pessoa está com a dor, a última coisa que ela fala é, você falou com o seu padre ou com o seu pastor? Ela fala, você foi no médico, você fez um exame? E Deus, para essas áreas de cura, foi esquecido em muitos lugares. Então, a Europa vive isso. Eles não oram por um milagre de cura, mas para que eu vou orar se eu tenho a melhor medicina aqui? Eu tenho os melhores médicos. Então, a Europa hoje é um continente frio, espiritualmente falando. É um lugar bom para estudar? Sim. Bom para trabalhar? Sim. Mas não é um bom lugar para se cultivar a fé. Principalmente para pessoas que não têm estrutura. Não têm estrutura.
Você não vai... São, né? Você vai ver pessoas, casais de jovens, abraçando, se agarrando lá de maneira esdrúxula. Que nem um casal casado faria, nem longe aqui no Brasil isso. Eu estava na beira da praia com a minha esposa na Espanha, de repente lá passa um homem nu. Não. Bora, meu bem. Uma devassidão, sodomismo. Tem uma cidade de Ibiza, na Itália, eu não fui lá, que as pessoas vivem intimidade na beira da praia. Todo mundo vendo. Então a Europa morreu espiritualmente. E a história, ela vai... Tudo que acontece na Europa e nos Estados Unidos vai se replicando para o mundo. E o Brasil, muito influentes, né? E o Brasil tem que tomar muito cuidado. Às vezes, ser um país subdesenvolvido é mais interessante para que a fé seja proclamada. Porque quando você vai para a África, que é um país super pobre, eles estão mais avivados ainda do que o continente sul-americano aqui, que é essa área nossa aqui. Porque eles dependem muito de Deus, de um milagre todo dia, para beber uma água ou comer um arroz. Então, eles veem, né, a presença de Deus claramente, né? Eu estava lendo um livro e o rapaz falou isso, é muito mais fácil você pregar para as pessoas que vivem na roça, né, que vivem afastadas da sociedade, porque elas veem o milagre, a natureza de Jesus todos os dias. É a mesma coisa que o senhor está falando da Europa, né? E quem está na sociedade ou nas grandes metrópoles acha que aquilo ali é tecnologia, né? Que está tudo provendo ali que não tem Deus. O pastor hoje falou, né? O planeta Terra é guiado pela presença de Deus, né? E se sustenta no universo por causa da mão dele, né? Muito bom. Pastor, nós sabemos que o senhor está, né, numa demanda aí de cultos, pregando, cansado, né? Mas antes da gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma palavra aí para o Madu, né? Para o pessoal que está assistindo o nosso podcast. Uma palavra especial, o que o senhor quiser, que tiver no coração aí. Eu gosto muito do texto de Provérbios 4:23. Praticamente, quando prego em alguns lugares, eu sempre cito ele. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração lá no hebraico é lev, que significa mente. Porque dele procede as fontes da vida. E como que eu guardo a minha mente? Salmo 119 vai dizer em um dos seus versículos assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Jovem, passe o seu tempo, invista o seu tempo na palavra e na oração. Uma mente impregnada pela palavra é como uma esponja cheia de água. Já viu uma esponja cheia de água? Onde você pega nela, sai o quê? Água. Um jovem, um homem ou mulher cheio da palavra, meditando na palavra, que se nutre da palavra, aonde tocar em você, você vai exalar a palavra. Cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? É um olhar que eu tenho da vida a partir de um referencial. Ser uma pessoa que tem uma cosmovisão bíblica é olhar para a vida a partir das escrituras. Se você chega num alguém que é um esquerdista, ele vai dizer que a sua cosmovisão é progressista. Se você for procurar um conservador, um homem da direita, ele vai dizer que a sua cosmovisão é conservadora. Se você procurar um filósofo, ele vai dizer que o seu olhar para a vida é a partir da filosofia. E aí, qual que é o olhar da igreja? A nossa cosmovisão não é direita, nem esquerda, nem filosófica, nem sociológica. Ela deve ser bíblica. Quando eu consigo ver a vida a partir das escrituras, eu como a partir das escrituras, eu cuido da natureza a partir das escrituras, eu trato meu pai e minha mãe a partir das escrituras, eu tenho um trato com amigos a partir das escrituras, eu namoro a partir das escrituras, eu sou marido a partir das escrituras, eu sou filho a partir das escrituras, eu dirijo a partir das escrituras, eu tomo banho a partir das escrituras, eu frequento uma academia e como certa comida a partir das escrituras. Isso é cosmovisão bíblica. É um olhar para a vida a partir das escrituras. Então a pergunta não é o que está dando certo. A pergunta é o que é certo. E o que é certo está na palavra. Então é esse o grande desafio para a juventude e para a igreja como um todo. Porque as pessoas segmentam as suas vidas. Aquilo que eu falei lá atrás. Elas vão colocando departamentos. Não. Se eu sou médico, como é que eu trato meu paciente? A partir das escrituras.
Como é que eu trato alguém que está pedindo uma comida lá fora? A partir das Escrituras. Por que eu respeito a lei de trânsito? Não por causa do CTB, do Código de Trânsito, porque a Escritura diz que eu tenho que me sujeitar às autoridades. Então é isso. Quando isso entra na gente, muda tudo. O entendimento, né? Muda tudo. É aquela máxima. Crianças vivem pelo que sentem. Adultos vivem pelo que entendem. Sim. Então Deus quer fazer de nós pessoas mais maduras. E eu encerro aqui fazendo uma ilustração com vocês. Vamos pensar aqui comigo. Pastor, eu vou até pegar uma pipoquinha aqui pra acompanhar essa ilustração. Tá admirável esse aqui, o pessoal da Delícias Gourmet aqui. O cara terminar aqui, ó, Delícias Gourmet, compre aí a Delícia. Vou levar uma dessa aqui. Vou pegar o pastor esse aqui, eu vou pegar uma pipoquinha que pastor tem 3 filhos ali, ó. Tem 4 pacotes sobrando pra mim aí, Gabriel. Olha essa ilustração. Você abre a porta de um quarto. Chega lá, tem uma cama super arrumada. Uma cama arrumada é bonita de se ver, sim ou não? Com certeza. Lindo, né? Aquela cama maravilhosa. Mas quando você olha para uma cama que está arrumada, você tem uma certeza. Qual que é a certeza? Ninguém estava dormindo aqui. Sim ou não? Sim. Beleza. Você vai para o outro quarto. E abre a porta e lá está uma cama super desarrumada. É feio de se ver? É. Mas você faz uma pergunta. Será que alguém deitou aqui nessa cama? Dormiu? O que você fala? Sim. Sim. Qual cama que cumpriu o seu propósito? Ah, que tava bagunçada? Pois é. Ela cumpriu ou não? Sim. Cumpriu. Porque ela gerou o quê? Conforto. Alguém dormiu nela. Nós, cristãos, servos de Deus, nós temos que entender isso. Que nós vamos ser essa cama desarrumada. Nós vamos sentir dores, angústias, lutas, tribulações, para gerar conforto na vida das pessoas. Amém. Amém. É isso mesmo. Só maduros podem ser desarrumados. E não deixar de cumprir sua função. Ninguém come banana verde. Verdade, pastor. A gente só come o quê? Madura. Banana. Então você chega lá, tá lá a cesta de fruta, um monte de banana verde, é bom para decorar, bonito. Aí tem uma casquinha de banana lá, amarela. Você olha e diz, nossa, essas bananas verdes são bonitas. Mas qual banana que cumpriu o seu propósito? Amarelo. Amarela. Por quê? Porque ela matou a fome de alguém. E o que sobrou dela? A casca. A casca. Forte. Jovens, Profundo, hein? Forte, hein? Guarda Agora no você coração. vai ter que entender que você vai ser uma cama desarrumada, uma vela que derrete, uma banana que só sobrou a casca. O problema é que tem muita gente querendo vir para a igreja servir a Jesus no ministério, querendo ser a cama arrumada, a banana verde bonita e a vela grande que nunca gerou luz na vida de ninguém. Não quer se desgastar, né? Ó, irmãos, ó, só fazer uma observação. É pra você ser como a cama. É ser como a cama desarrumada. Não deixar a cama desarrumada, tá? É só a vida, é o propósito de vida. É fazer aquilo que você foi escolhido para fazer. Se gastar na presença de Deus e com as pessoas. Ok? Deixa frisado aí. Arrumar a cama. Irmãos, a gente recebe para quê? Para entregar. Porque evangelho é o quê? Entrega. Compartilhar. tem que fluir. Ó, caça sua água aqui. Pastor gosta de analogia, né? É bom. Sou cheio do Espírito. Grava. Aí, pastor. Olha como é que a gente acha que é Mas ser é cheio do assim que Espírito, ó. entende melhor. Ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. Tem até uma música que fala assim, até transbordar. Essa música não é bíblica, não. Porque no reino de Deus nada se perde. Se transborda, derramou, se perdeu. A gente é cheio para quê? Repartir. Para ser controlado, porque a ideia de ser cheio é ser controlado. Então eu não sou cheio para transbordar. Eu sou cheio para compartilhar. Com um, com outro, com outro, com outro. Na verdade, a gente está pensando que Deus está enchendo a gente fica assim, ó. Quero ser cheio. Aí por que a pessoa morre com falta de ar? Que ela não soltou.
Não é porque tá faltando ar. É excesso. Sim ou não? Sim. Então eu estou sendo cheio para quê? Para expirar. Então ministério e vida cristã é isso. Eu não sou cheio para inchar e explodir. Eu sou cheio para soprar a vida de Deus na vida dos outros. Amém. Amém. Amém? Amém. 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 Fechamos aí. Fechamos. Podcast 001. Aqui com... Começamos com louvor, né? Com o pastor Thiago Bandeira. Pastor, só pra encerrar, só fala pra gente o que o senhor tá achando de participar mais uma vez, né? Do congresso aqui da Almadu. Lindo, top, mocidade viva, pentecostal, cheia de Deus. Estão de parabéns, congresso organizado. Maravilha, tô no hotel top de linha. Podcast top, Podcast pipoquinha top de linha. Aguinha top, pastor. Aguinha top de linha. Almocei top de linha. Pastor Erasmindo, top da galáxia. Quantos anos, pastor? Em nome de Deus, 92 anos, pastor Ei, Erasmindo. pastor, o senhor levou pro pastor do senhor um peso aí. Você falou, pastor, ele aguentou até 92. E é um homem de Ainda. Deus que a gente admira e respeita. Jonathan aqui, um grande amigo, tem nos recebido muito bem. Obrigado. Só quero agradecer vocês, dizer para vocês, continue, porque ele virá. Num piscar de olhar, e como nós falamos hoje de manhã, aqueles que estão preparados vão dizer, nossa, ele veio. Não, você vai dizer assim, eu já estava te esperando. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Tomara que o senhor volte depois, traga seus filhos pra participar, cantando na mocidade, igual o senhor falou hoje. Vou né? trazer, porque você trazer pequeno, vocês vão ver o que é congresso. A gente agradece, gente, todo mundo que assistiu, né, o podcast. Eu já falei que eu tô apanhando com o microfone. Mas enfim, a gente quer muito que vocês se inscrevam no canal, compartilhem. E já deixem também aí as sugestões dos próximos podcasts, as pessoas que vocês querem ver aqui participando com a gente, né? E se inscrevam no canal, né? Curtam muito. E foi um prazer, foi muito bom estar aqui, estreando esse podcast. A gente que já veio da TV Almadu, o Dondon participou. Gabriel ficava nos bastidores. E a galera que tá aqui também, muita gente aqui é das antigas, viu, gente? Ó, Carole, Thaís, Ada, Renatinha também tá aqui com a gente. E é isso, a gente espera vocês no próximo podcast. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Olha, muito provavelmente nós estaremos também nas plataformas de áudio. Ok? Nós vamos abrir um canal lá no... Como que é o nome do jardim? No Spotify. Então vocês vão lá procurar. Daqui a pouco a gente divulga os nomes. A gente tá tudo aí. muito prematuro aqui. Né? É o nascimento de um filho que nós vamos gerar e cuidar dele para que dê bons frutos. Então vocês têm grande participação compartilhando os links, falando o pessoal para se inscrever nos canais, para que nós possamos ter engajamento e propiciar as pessoas a ouvir o Evangelho de Cristo. É obrigado. isso aí, gente. Assim, só complementando, o Dondon falou muitas novidades ao vir por aí, é só o começo. Esse formato aqui, provavelmente outros programas, mas tudo depende de vocês, né? Da interação. Não é isso, gente. Obrigada. Vamos interagir, irmão. Queimar essa velhinha aí pra nós sair daqui, ó. Só A chaminha. a chaminha. Só esperando o sopro divino. Aleluia. Deus abençoe Um vocês. abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.